projeto ele é um projeto que a gente conseguiu junto ao CNPq, dentro da faixa de grupos consolidados. Ele é recente, começou o ano passado, então nós estamos com 1 ano e meio de projeto. A ideia dele é essa aqui. A história das mulheres é recente, data da segunda metade do século XX, embora seja um sucesso editorial, e a gente sabe como livros de história das mulheres fazem sucesso nas livrarias, embora seja um sucesso editorial e também na disciplina História, é rara a presença de mulheres protagonistas na disciplina. Então, mulheres que assumem liderança são costumeiramente chamadas de mandonas. Quantas vezes em casa, não é? Cada uma de nós já foi chamada de mandona, ou pelo companheiro, ou pela vizinhança, ou seja lá qual for. Então, é justamente essa a ideia mesmo. Como o feminismo tem tido essa prática de transformar palavras que são desqualificadoras em palavras qualificadoras, a palavra bruxas é uma delas, então, quem sabe a gente transforma a palavra mandonas numa palavra qualificante e assume, sim, por que não? Eu sou mandona, sim, daí, né? Alguém, por que não? Tá? É liderança, é protagonismo, é essa a ideia. Então, esse termo pretende, em geral, desqualificar e, inclusive, questiona, né, a feminilidade. Então, quem são essas mulheres que nós chamamos de mandonas e se são lideranças? É um objetivo bastante amplo, eu sei. Claro que a gente tem medo. Então, pretende narrar a trajetória de mulheres que se tornaram lideranças. Aí vocês vão dizer, gente, mas é coisa demais. A gente sabe. Mas sempre é possível, primeiro, prorrogar o projeto, segundo, fazer um outro projeto depois com questões menos abrangentes, e assim a gente vai. Então, é sempre o campo do Cone Sul, pois desde 2005 que o Laboratório de Estudos de Gênero e História tem se dedicado, sim, a pesquisas no Cone Sul. Nós começamos com uma discussão, e aqui está a Cristina, a Janine, que fazem parte do laboratório, um grupo bastante grande de estudantes, que já se formou, inclusive, ali. Temos trabalhado com gênero, feminismos e ditaduras no Cone Sul. Por isso que a gente fica no Cone Sul. E quando eu faço quando nós fazemos essa discussão, incluindo o Cone Sul, é porque nós já temos uma trajetória lá dentro. A gente já tem conhecimento com pessoas, inclusive favorecido pelos próprios Fazendo Gênero, que estamos fazendo desde 1994, trazendo pessoas de diferentes lugares do mundo, e o Cone Sul especialmente. Então, não é um caminho desconhecido, é isso que eu quero dizer. Então, do que nós estamos falando? Desses países, Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai. Então, queremos saber sobre lideranças na política, religião, olha só que imenso, na educação, na arte, nos movimentos sociais, nas universidades, no campo, nas cidades, na arte, no feminismo, no antifeminismo também, por mais que a gente não goste. Mas é liderança. Inclusive, elas estão ganhando eleições, certo? Aliás, a gente precisa parar de ter preconceito de estudar as mulheres de direita, né, gente? Que mais? Então, inclusive no ano feminino, perceber suas atuações, a sua atuação nas eleições, nas igrejas, nos diversos tipos de feminismos e antifeminismos, nas redes sociais, no ensino de história. Acompanhá-las nos espaços considerados de direita, de centro, de esquerda, construir verbetes com seus nomes, divulgar trajetórias, trazer personagens para a história e também novas fontes. Por que eu falo de novas fontes? Porque o Laboratório de Estudos de Gênero, inclusive, é um repositório de fontes. A UFSC nos fornece um espaço na nuvem onde nós temos depositado material que a gente tem trazido desses países. O que faz com que vários estudantes que vêm fazer doutorado, mestrado, TCC, iniciação científica com a gente, acabem se utilizando desse material já pesquisado para fazer novas pesquisas. Então, só para a gente... Estou tentando convencer vocês de que é viável, mas o CNPq já aceitou, portanto... Então, as fontes. As fontes são buscadas na internet, nas bibliotecas, livrarias, livros antigos. Aliás, cada viagem que a gente fazia e faz para os países do Cone Sul, a gente vem dar uma bela passada em tudo quanto é sebo, gente. Afinal, a história vive disso, não é?
Que mais? Então, acervos, livros antigos, usados, acervos, arquivos públicos, privados, além da realização e transcrição de entrevistas, utilizando a metodologia de história oral, memórias políticas e femininos, são categorias centrais desse projeto, desdobrando-se nas seguintes categorias: mulheres, interseccionalidades, religiosidades, ativismo, antifeminismo, movimento de mulheres, emoções e etnografias. Agora, eu vou apresentar a equipe, porque isso não é uma pessoa sozinha que faz, nós sabemos disso. Então, não sei se vocês conseguem enxergar, mas nós temos a equipe chamada Sertanejas, que são mulheres da Paraíba. Gente ligada à Universidade Federal da Paraíba. Aquela primeira pessoa que está ali, Ana Maria Veiga, é a coordenadora de todo esse grupo, que são, algumas são estudantes, outras são professoras da Universidade Federal da Paraíba. Encontros feministas. A professora Gleidiane, que é a primeira que aparece ali, Gleidiane de Souza Ferreira, ela é professora da UVA, Universidade Estadual do Vale do Acaraí. Aliás, por conta da Gleidiane, a gente agora tem estudantes de mestrado e doutorado vindos desta universidade, que, inclusive, já estão incluídas nesse projeto, e as coisas vão andando assim, certo? Então, aqui está a Gleidiane e estudantes. Cartunistas. Então, Cíntia Lima Crescêncio é professora da Unifespa, e também, junto com ela, várias estudantes. Unifespa, no caso de São Paulo. Novos feminismos. A Soraya Carolina de Mello, liderando uma equipe de estudantes. Religiosidades. Aqui é um homem, é o Rogério Luiz Kalman de Souza, junto com a Alisson e a Emanuela e a Vanessa, que fazem parte dessa equipe que trabalha com religiosidades. Aqui a gente está interessado em pastoras, certo? E eles estão fazendo essas pesquisas. E Memória Acervo Mandonas, então é a Janine Gomes da Silva, que é do nosso laboratório e que trabalha junto também com a equipe, não só de estudantes, como de professoras, também eu estou incluída aqui. Aliás, o nome dela tem 2 vezes, eu nem tinha me dado conta. E que trabalha com a noção de acervos, já que o próprio LEG é um acervo e pretende continuar sendo, com equipes que se encarregam de manter online, de manter dentro do repositório as fontes que são trazidas. Ainda História, Memória, Ensino de História em Santa Catarina. Isso porque, daqui a pouco eu vou mostrar, nós temos foi aprovado um projeto de lei que transforma a história das mulheres em Santa Catarina num conhecimento transversal da educação básica. Então, essa é uma discussão. A professora Núcia Alexandra, que é da UDESC, aqui de Santa Catarina, junto com a Cristina, a Tereza, eu e mais o Luiz, temos disponibilizado bibliografia para essa questão. Porque não adianta criar uma lei que diz que agora vai se ensinar a história das mulheres em Santa Catarina no ensino fundamental se as professoras não tiverem acesso a essa bibliografia. É isso que a gente tem feito. Lideranças em espaço de poder. Então, também temos aqui uma equipe bastante grande que tem feito pesquisas. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns resultados e vocês vão entender. Então, essa aqui é a parte que pega mais a questão das mulheres eleitas no Cone Sul, especialmente no Brasil, e uma pesquisa que estamos fazendo sobre Santa Catarina. Então, agora eu vou começar a falar dessa pesquisa. Ela faz parte desta equipe aqui, de baixo, Lideranças em Espaço de Poder. Então, essa pesquisa foi encomendada, em parte, pela Federação de Municípios de Santa Catarina, que tinha uma liderança de esquerda, não tem mais, e que encomendou para a gente uma pesquisa sobre as prefeitas. Pela manhã, a Tereza falou sobre isso, mas como muita gente aqui não estava pela manhã, eu vou repetir. Santa Catarina tem 295 municípios, e desses, somente 28 são prefeitas, são mulheres. Ou seja, 9,49% das prefeituras de Santa Catarina são comandadas por mulheres. Pouquíssimas
por partidos de esquerda. Queria dizer que nessa pesquisa a gente não está considerando o MDB de esquerda, tá? Daqui a pouquinho vocês vão ver. A população dessas cidades, das prefeitas entrevistadas em 2020, variam entre 52.284, a maior, que é Içara, e 2.550, a menor. Das que nós já entrevistamos, tá? Tem algumas que a gente não conseguiu entrevistar ainda. Então, o que nós temos aqui? Aqui, o Partido Liberal. O que ele conseguiu eleger em 2020? Em Água Doce, Salete, Vargem e Palmeira. O Partido dos Trabalhadores, Angelina, Campoerê e Ipuaçu. O MDB, 11 prefeitas eleitas. PSD, 2 prefeitas eleitas. Partido Progressista, 5 prefeitas eleitas. PSDB, 3 prefeitas eleitas. E o que nós já conseguimos fazer? Resultados. Bom, aqui eu estou trazendo o resultado do projeto Mandonas e embaixo coloco mais alguma coisa dos resultados desse projeto das prefeitas. Então, resultados. Nós, de fato, temos disponibilizado a bibliografia para o ensino, inclusive, ele está disponibilizado, além da disponibilização no nosso repositório, no projeto Mandonas, no LEG, também está no Observatório da Violência, que foi criado pela Assembleia Legislativa. Essa bibliografia está lá. Então, do projeto das prefeitas, nós conseguimos entrevistar até agora, o projeto começou agora em fevereiro, 14 prefeitas eleitas em 2020 e 2 ex-prefeitas. Das 16 prefeitas entrevistadas, 4 são filiadas ao Partido Liberal, 4 ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 3 do PP, 2 do PSD, 1 do Partido Social da Democracia Brasileira e somente 1 até agora que nós conseguimos entrevistar do PT. Quero dizer que vocês perceberam que as prefeitas do PL a gente entrevistou com mais facilidade do que as demais. Queria avisar que mudou a direção da FECAM. Agora tem uma liderança que é do PL. E nós conseguimos entrevistá-la. Ela se autodenomina como sendo de direita, não feminista. Aliás, essa é uma das questões. A própria Tereza falava de manhã, como elas se identificam como não feministas. Elas usam muito, a maioria, usa muito o argumento de um feminismo que, lá nos anos 70, a gente chamava de feminismo diferencialista, algo como as mulheres no poder são melhor porque elas são mais honestas, porque elas têm mais emoção, porque elas são mais gentis, e coisas assim. Você me avisa quando tiver terminado o meu tempo. Ou seja, é uma noção de feminismo bem essencialista, tá? A gente não acha que seja verdade, tá? As mulheres e os homens podem tanto ser honestos como desonestos, tá? Só para esclarecer de que lugar que eu estou falando. O que mais que eu deveria dizer? Muitas delas colocaram nas suas páginas, nas redes sociais, fotografias com aquele ex-presidente, né? Só que, na hora da entrevista, e eu quero avisar que muitas do MDB fizeram a mesma coisa, tá? Aqui em Santa Catarina, o MDB foi muito aliado daquele ex-presidente. Não foi à toa que ganharam em torno de 70%, né? Aqui. Então, elas, na hora da entrevista, quando a gente pergunta sobre como é que é a relação com o partido, um pouco é aquilo que a Tereza falou de manhã, mas que eu quero repetir. Elas se queixam do partido, que raramente o partido as apoia, aquilo que eu creio que foi alguém que falou sobre o dinheiro chega em cima da hora, quando já não dá mais para usar para nada.
elas se referem a guardar dinheiro, ou, como essa eleição aí de 2020 foi feita em plena pandemia, elas dizem que fizeram muitas visitas. E eu acredito, porque um município de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, dá para visitar durante a pandemia, ou seja, é um outro contato. Aliás, essa é uma discussão interessante. Até que ponto o fato de ser uma pequena cidade faz com que elas consigam ser eleitas desse jeito? Elas dizem que, inclusive, a campanha delas é diferente. Elas vão de casa em casa, elas conversam pessoalmente e são conhecidas. Por que são conhecidas? Algumas são médicas do município, foram médicas do município, outras assistente social, tem caso de assistente social, médica, professora, diretora de escola. Então, elas já tinham uma função fora de casa, como trabalhadora, né? Quando se tornam conhecidas. Trabalham na prefeitura de algum prefeito, tem prefeita que se elege porque o marido foi impedido por processo judicial. Então, ela substitui o marido, mas é claro que também tem, embora não reconheçam, violência, no sentido, e eu vou citar algumas, que elas contam, de serem uma que é um pouquinho mais gordinha, que chegou a fazer bariátrica por causa disso, certamente, mas não disse isso, mas as fotos dela aparecem bastante com alguma, né? Ela diz que foi chamada de obesa, de bola de gordura, de tudo quanto é coisa que eu fico pensando, como é que eu faço essa relação? Se fosse... Eu estou pensando nos prefeitos desses municípios todos, que são homens. Vocês têm certeza que eles são, assim, atléticos, magrinhos, para terem algum problema com isso? E elas relatam problemas com isso. Outro problema que elas relatam, o fato de ser separada do marido, fez com que o outro candidato dissesse que ela é, às vezes, é uma mulher. A outra candidata, não pense que violência vem só de homem, tá? Teve um caso, uma delas conta que a outra candidata disse que ela ficou... Ou seja, uma das discussões que surgiu é de que ela não teria família. Não, esse foi um prefeito que estava concorrendo com ela, que era um ex-prefeito, que ela não tinha família. Ela era separada 2 vezes, estava na segunda separação. Então, que ela não... Ele não dizia que ela não tinha família, ele dizia: eu sou um homem honrado, um homem de família. Ou seja, como se ela não fosse. De acordo com ela, no dia que ela ganhou a eleição, a primeira coisa que ela informou, ela foi com a filha para o palanque e informou: quero avisar a vocês que eu tenho família. E aí apresentou a filha. E uma outra, que também era separada, ela, quando começaram as acusações de que ela não tinha família, ela foi instruída e fez a seguinte campanha: aqui eu tenho família, assim como tem aqui nessa cidade mães com filhos, pais com filhos, avós que criam netos, casais sem filhos. Ela usou essa noção de variedade de famílias, ou seja, há respostas, certo? E elas têm usado isso. E, claro, acusações de ser amante das pessoas que estão fazendo a eleição com ela, dos homens que as acompanham em diferentes lugares, isso é muito comum. É claro que isso também acontece com os homens. Aliás, aqui o ex-prefeito até era, né, gente? Com funcionária, todo mundo conhece essa história. Mas ele ganhou a eleição assim, apesar de tudo, não é mesmo? Isso não tira votos. Enfim, essa é uma das questões que elas têm trazido. E também elas, quando a gente pergunta como é que elas estão nesses partidos, nem todas
têm a convicção, como aquela do PL, que é a atual presidente da federação, de que elas são de direita. Elas dizem que eu peguei esse partido porque não tinha outro, porque me ofereceram. Elas não têm, pelo menos na fala delas, elas não têm noção. Elas dizem que não têm noção. É claro que tudo isso tem que passar por crítica. Vocês estão percebendo que a gente está fazendo a pesquisa. O que é que nós prometemos para a federação? Um livro com uma mini-biografia delas e um documentário com trechos da entrevista. O que nós temos visto é um investimento muito grande do PL na formação de mulheres para serem candidatas. Tá? Isso aqui em Santa Catarina está sendo uma coisa muito séria. E, como nos informou um colega numa aula passada, há muito dinheiro para isso. É bom a gente estar atenta, porque esse é um caminho bastante sério. Além disso, nós temos já 8 relatórios de PIBIC, 3 TCCs defendidos, uma tese defendida, 3 viagens de pesquisa de campo para fazer entrevistas, isso em âmbito internacional. Coleta de material de pesquisa, uma para Santiago, 2 para Buenos Aires, uma viagem para entrevistar uma prefeita. Aliás, nós geralmente fazemos entrevista pelo Zoom, mas uma das prefeitas, uma ex-prefeita, já mais idosa, nós fomos até a cidade dela. Muitas apresentações em eventos científicos, um artigo publicado em periódico, 4 capítulos em coletânea. É assim que está. Então, é isso. Eu agradeço pela atenção. Professora Joana, bom, meu nome é Cristiano, para as pessoas que não me conhecem. E eu queria só fazer um comentário-pergunta, né? Porque na parte final da sua apresentação você mencionou que algumas políticas disseram que elas não sabiam que os partidos delas são de direita ou não, elas escolheram esse partido. E, assim, só queria ouvir mais sobre isso, porque existe uma grande literatura, né, mostrando como, nos municípios de pequeno porte, essas coalizões entre partidos que parecem muito atípicos em cidades maiores, como Florianópolis e outras do tipo, acontecem frequentemente. Né? Então, é possível que alguém que é do... Como é que se chamava aquele partido do presidente lá? PSL, ou PL, se coligue com alguém do PT e não sei o quê. Então, enfim, eu queria ouvir mesmo você falar um pouco mais sobre essa posição que é um pouco flexível sobre a direita, e se talvez vocês também não perguntam ou pesquisam sobre quais são as posições políticas que essas mulheres têm em temas que talvez as coloquem mais próximo de agendas progressistas, para ver se de fato elas desconhecem a agenda de direita e estão lá só porque está todo mundo lá, ou se tem uma negociação entre isso. Gente, olha, de fato, aqui em Santa Catarina nós encontramos, por exemplo, PL com PT, querido. Então, isso também deu aqui. E a única entrevistada do PT que nós tivemos, ela era do PP antes de ser do PT. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Quando a gente pergunta qual é o legado que elas trazem, e porque elas muitas vezes utilizam aquele feminismo diferencialista que eu falava há pouco, dizendo que a mulher na política traz a docilidade, traz a honestidade. Teve uma até que disse que, como elas administram uma casa, elas são capazes de administrar um município, sabe? Achei isso assim, né? Mas tudo bem. A gente só está ali para ouvir e perguntar. E elas respondem sobre o legado, e quando a gente pergunta o que elas têm feito pelas mulheres, porque elas dizem que, como elas são melhores, o que é que elas têm feito pelas mulheres, por exemplo? Então, tem de tudo. Essa eu estou entendendo que é uma questão. Para nós, nenhuma delas falou em ideologia de gênero. Algumas delas, inclusive, falam de que elas não têm preconceito, pois a minha secretária é casada com uma mulher. Tá? Agora, falando sobre o que elas fazem pelas mulheres, uma delas nos contou que ela criou, no dia 8 de março, o Dia da Beleza. Que é assim,
chamou cabeleireiras, gente para fazer a unha, para que elas pudessem... Gente, eu não tenho nada contra isso, mas achei pouco ser só isso. Agora, tem quem fale de creche, fala de escolas, falam de CRAS, falam de posto de saúde, que tem agora aparelhos para fazer o preventivo, mamografia. Então, o esforço... Gente, não vamos esquecer, eu mostrei ali, o máximo é 52 mil habitantes. A maioria vai entre 3 e 2 mil habitantes, 3, 4... Então, são realmente cidades pequenas, com um rendimento muito pequeno. Então, o que elas fazem com esse dinheiro que beneficia as mulheres? Essa é uma pergunta que a gente faz. E é essa a resposta. Um esforço para ter saúde local, porque a gente sabe que a saúde dos municípios pequenos é uma ambulância, não é? Bota o doente ali, ou uma van, que traz para ser aqui no Hospital de Caridade, para ter consulta, para fazer exames e coisas assim. E elas fazem um esforço para ter coisas de saúde na cidade. A questão da violência contra as mulheres, nós também perguntamos. Algumas dizem que criaram delegacias da mulher, que buscaram ter delegacia das mulheres, porque o interior de Santa Catarina é famoso por feminicídio, gente. Então, elas falam disso, mas tem algumas que dizem que não. Nós conhecemos todo mundo, não tem violência contra a mulher aqui nessa cidade. Então, tem isso. Agora, elas não assumem, a gente também não pergunta se apoiou ou não de certos candidatos, mas na fala delas, quando elas mostram como é que elas se tornaram candidatas, as dificuldades que tiveram com o partido, ou como fizeram as coligações, o atual governador, que eu também me nego a dizer o nome, está muito presente. Elas são recebidas pelo governador, que ajuda a fazer ligações, coligações, coloca elas nos partidos. Quando eu digo para vocês que o PL está investindo seriamente no maior número de candidaturas de mulheres, acreditem em mim. Temos uma eleição no ano que vem. Eu não sei se eu respondi. Obrigada.